Hoje você vai aprender o que é a alma, o que é o espírito, o que são os planos astrais, por exemplo, e qual que é a relação disso com um livro que eu estou lendo, o Alice no País das Maravilhas, filmes como, por exemplo, Viagem de Chihiro, né, o anime, ou Alucinações do Passado, ou O Labirinto do Fauno, do Guillermo del Toro, diretor mexicano. Então, para a gente entender o que são outros planos, outras dimensões, a gente precisa entender o corpo humano. O corpo humano não é só um corpo físico, esse corpo que tem mobilidade, né? Que a gente vê, enxerga. São vários corpos. Isso a gente vai encontrar na Gupta Vidya. Quais são esses outros corpos? Então nós temos, além do corpo físico, o corpo vital, o corpo astral e a mente concreta. Esses três corpos juntos, eles formam a ânima. O que é a ânima? A ânima é aquilo que vai animar o nosso corpo. É a alma. Então, esses três últimos corpos juntos, eles resultam na alma. Então aí nós já falamos de três corpos, de quatro corpos: corpo físico, astral, vital e mente concreta. O que é a mente concreta? É tudo aquilo que a gente vai usar como razão. Então primeiro é a mente concreta, depois é a mente abstrata. Bom, resumindo isso, nós temos o corpo físico e a alma. A alma, o corpo físico morre, assim como acontece em alucinações do passado, e a alma também morre, assim como acontece também nas alucinações, no final do filme, né? Alucinações do passado. Morreu a alma. O que resulta? O que vem depois? Vem a consciência. E o que é a consciência? São mais três outros corpos. Então nós falamos do corpo físico, vital, astral e mente concreta. Agora vem mais três corpos, né? A mente abstrata. O que é a mente abstrata? Ela é o resultado de três corpos: Buddhi, Atman e Manas. O resultado desses três corpos é a mente abstrata. E isso é o espírito. Então, espírito é uma coisa, alma é outra coisa e o corpo físico é outra coisa. Nós temos três corpos e dentro desses três corpos nós temos vários outros corpos que somando dão 7 corpos. Então, quando alguém te fala que morreu o corpo físico e acabou a existência, não procede. Morreu o corpo físico, acabou a existência desse corpo físico. Ainda vai restar a alma, né, que é o resultado, né, que eu comentei, do corpo vital, astral e mente concreta. Morrendo a alma, resta o espírito, que é a divisão de Buddhi, Manas e Atman. E, obviamente, o espírito ele é imortal, ele não morre, né? Depois é outro assunto que a gente, o que vem, o que faz o espírito, para onde ele vai, depois é outro assunto. Bem, dentro de todos esses corpos, o corpo astral é ali que a gente consegue fazer as viagens. Por exemplo, a gente pega o próprio Alice no País das Maravilhas. O que acontece ali? Ali é uma ejeção do corpo da Alice
para os mundos internos, para o astral. Então, tudo aquilo que ela enxerga, tudo aquilo que é ilustrado na animação, nos filmes ou no livro, tudo aquilo ali é o astral. Então, o astral é extremamente confuso, ele tem mais relação com você do que propriamente o mundo externo. Então, é uma viagem que ela faz. Assim como acontece com a viagem de Chihiro, por exemplo. Por que em ambos os casos nós temos uma menina, né, pequena? Por quê? Porque aquilo é pureza. Então, a pureza, né, da criança, a sensibilidade, isso tudo, ela vai conseguir enxergar esse astral. O labirinto do fauno. O mundo externo não consegue enxergar o plano astral, as viagens, apenas a menina, né? Então, assim também é como acontece em A Viagem de Chihiro, é sempre uma menina, algo mais sensível, mais, né, mais puro, por isso ela consegue adentrar esses mundos. Então, só para falar um pouquinho do que são esses planos, essas dimensões, esses portais, e eles existem, né? Caso você tenha sensibilidade, espiritualidade muito avançada, você consegue ejetar o seu corpo, né, e fazer uma viagem astral. Isso é extremamente possível. Então, por exemplo, assim, quando você vai num centro espírita ou tem contato com alguém que já faleceu, você não está vendo o espírito, mas sim a alma. Né? Por quê? Porque a alma ela vai guardar todas as lembranças, inclusive física, de quem foi aquela criatura em vida. Cessou a vida, cessou a alma, resta-se o espírito, né? Que é a divisão de três corpos que a gente já falou. Então o corpo humano ele é dividido em 7 corpos, né? O corpo humano não, a humanidade, né? A raça hominal ela é dividida em 7 corpos, né? E cada um tem a sua função. Portanto, existem 7 planos, né? A gente não tem só esse plano material, nós temos mais outros 7 planos que correspondem a 7 planos corporais humanos, né? Então isso é falado pela Gupta Vidya. Nós temos Helena Blavatsky explicando ainda como que é a formação do corpo humano, né? Ele passa também por 7 fases o corpo humano na raça humana, raça no estado de consciência, no sentido de estado de consciência, como por exemplo a primeira raça, a raça bórea, hiperbórea, a raça lemuriana, a raça Atlante, narrada por Platão em Timeu e Crítias, por exemplo, e a nossa raça atual, que é a raça ária. Ainda tem mais 2 por vir, nós estamos na 5ª raça raiz, ainda tem mais 2 raças para chegar, né? Então hoje a gente vai falar sobre esses planos, essas dimensões, a relação disso com a arte. Então, por exemplo, assim, o que um artista, seja ele um artista plástico, um musicista, ele produz, ele está tirando aquilo da sua alma, do seu astral. Então, por isso que é relevante, por exemplo, você ter alguém na sua equipe, sei lá, sobretudo numa escola, que trabalhe essa parte sensível, não é? E tentar retirar do aluno aquilo que há de mais sensível nele, né? Dentro da ânima dele, dentro da alma daquele aluno, né? O que não é fácil. Sei lá, de uma sala de 30, você vai ter 3, 4, 5 no máximo que tem essa sensibilidade, né? Então a espiritualidade, ela tem tudo a ver com a arte. Não é simplesmente você jogar um professor de educação física para dar uma aula de arte, ou um professor de matemática, de português para dar uma aula de arte. Passar aquilo que está na apostila para o aluno. Não funciona assim.
você tem que retirar dele a sensibilidade, o máximo da sensibilidade dele que está lá na sua ânima. Então você tem que tentar entender e enxergar a alma daquele ser humano, né, que está em construção. Então eu recomendo que leiam o Alice no País das Maravilhas, que é um livro muito mais oculto, muito mais discreto do que a gente pensa. Ou mesmo assista ao filme, né, o Alice no País das Maravilhas, ou até os filmes que vão trabalhar essa questão da espiritualidade muito bem, como por exemplo os seus sentidos, as alucinações do passado, do outro lado da vida, e também o Labirinto do Fauno, né, que vai trabalhar a questão dos mundos internos, de embocaduras, o que são as embocaduras. Outro momento a gente pode falar aonde estão as embocaduras no planeta Terra, o que são elas. Então são assuntos completamente ocultos que você não vai encontrar numa rede social ou na internet ou pesquisando pela inteligência artificial. Não, porque isso está completamente secreto em alguns lugares que você dificilmente teria acesso. Então, passa a seguir o canal, porque eu vou trazer muito conteúdo com relação a isso, a espiritualidade, o ocultismo, e também vinculando isso à arte, aos mistérios da humanidade. Se inscreva no canal e vamos atrás da verdade, né? Não há religião superior à verdade.